A paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez para nós participarmos, dessa videoaula que é, na realidade, a última desse segundo trimestre de 2023. Que bênção do Senhor que nós já estamos chegando ao final e eu fico muito feliz porque isso fala de um ciclo, onde nós passamos os 3 meses a cada domingo, cada 4 domingos do mês, alguns meses 5 domingos, mas nós passamos estudando a palavra de Deus e agora nós estamos chegando no final, é uma bênção e aí começa tudo de novo porque o terceiro trimestre já está aí com um assunto excelente. Meus amados, vamos lá para nós ganharmos tempo. A nossa lição de número 13 tem esse título, A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. O texto diz, ora Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, João 11:5. A verdade prática diz, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos, tá bom? Como vocês estão sempre acostumados, nós já postamos nos nossos grupos o nosso gráfico esboço, que vem com o título da lição. Na verdade, esse gráfico é o panorama, irmãos, da lição. Eu sempre digo que se o professor estudar a lição, você consegue dar uma aula somente olhando os tópicos desse gráfico. Às vezes, você pode intercalar, pedindo para um aluno fazer uma leitura de uma parte do tópico e aí você traz uma informação adicional, porque também você não vai só ler a lição. Então, nós temos aí uma lição dividida, como sempre, em 3 pontos, a vida social de Jesus, frutos da amizade com Jesus e lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeira coisa que nós devemos entender aqui é essa palavra-chave que o nosso comentarista diz aqui. Qual é a palavra-chave? Amizade, tá bom? E eu quero mostrar esse gráfico para os irmãos, que é sempre bom, professor, por isso que eu gosto de fazer esses gráficos, porque a gente traz alguma coisa a mais para os nossos alunos, não é? Você já parou para pensar nos tipos de amizade que existe? Pois é, alguém já pensou nisso, que é exatamente esse filósofo conhecidíssimo, Aristóteles. O Aristóteles ele diz que ninguém deseja viver sem amigos, mesmo dispondo de todos os outros bens. Ou seja, existem bens que não são restritos ao que você tem enquanto dinheiro, enquanto posses, mas existem bens que são virtudes maravilhosas que você pode ter, e a amizade, tanto sua para com uma pessoa, quanto do seu amigo para com você, é um bem que também Aristóteles diz que é muito importante. Por isso que ele divide aqui em 3 tipos de amizade, eu estou trazendo agora para vocês, porque a palavra-chave aqui desse primeiro ponto é amizade, tá bom? Então ele diz que existe uma amizade por prazer. A amizade por prazer é aquela que se busca o prazer mútuo, As pessoas querem apenas diversão, mas essa diversão não quer dizer propriamente comprometimento, porque você pode ter uma amizade verdadeira, mas se divertir também com a pessoa, porém não existe comprometimento. Então é uma amizade apenas só por prazer. Não existe comprometimento, não existe reciprocidade nesse sentido, tá bom? Também ele fala da amizade por interesse, que é quando amigos se buscam apenas por interesse mútuo, quando eles podem retirar dessa amizade algum tipo de vantagem que atenda às suas necessidades. Ou seja, é uma amizade interesseira, é uma amizade que visa apenas os bens materiais, o que a pessoa pode dar, o que a pessoa pode oferecer em termos de bens, tá bom? Esta amizade está muito em voga nos dias de hoje, porque de fato as pessoas sempre querem alguma coisa das outras pessoas, tá bom? Mas ele também fala de uma amizade verdadeira,
Qual é a amizade verdadeira? É a amizade dos homens bons, né? Que deseja o bem por si mesmo e não coloca o prazer acima de tudo, de todo o seu interesse, né? Acima da própria amizade, ou seja, é aquele tipo de amizade que não exige, né, que o outro retribua, embora se você é amigo, você vai também retribuir da mesma forma, né? Embora também haja momento que você não pode fazer isso, mas a outra pessoa vai fazer por você, né? Jesus era amigo de fato de Lázaro, de Marta e de Maria, principalmente porque ele operou um grande milagre na vida deles, né? Daquela família, quando ressuscitou o próprio Lázaro. Então, esta é a amizade verdadeira. Esta é a amizade que Deus quer de nós, essa é a amizade que Cristo tem por nós e é a amizade que nós devemos ter também pelos nossos irmãos. É fácil, meus irmãos? Não é. Não é fácil, né? Você ter uma amizade verdadeira. Porque, inclusive, essa amizade verdadeira, ela também vai exigir de você comprometimento com a ética, com a moral, com aquilo que é correto. Então, algumas vezes você vai sim chamar a atenção do seu amigo, porque tem pessoas que não fazem isso, não é? E, como Jesus fez em relação a Marta, né? Dando uma certa reprimenda dela quando ela requisitou que Maria deixasse de estar aos pés dele para ir ajudá-la, e Jesus dá uma certa reprimenda nesse sentido, dizendo que ela escolheu a melhor parte, embora a Marta também tenha escolhido uma parte importante, que é isso que nós vamos aprender aqui, tá bom, irmãos? Então esses aí são os 3 tipos de amizade que consideramos importante para nós pontuarmos para os nossos alunos, tá? Quando está falando aqui da vida social de Jesus, está falando da sociabilidade do Senhor Jesus, né? Está falando que Jesus era, sim, amado por muitas pessoas, era bem recebido por muitas pessoas, sabia lidar, inclusive, com os odiosos, porque também nem todos amavam Jesus, nem todos o recebiam bem. Houve lugares em que ele foi apedrejado, queriam apedrejar o Senhor, né? Ele foi expulso de lá, né? Inclusive fazendo o bem, o que é mais incrível, não é? Por exemplo, ele libertou o endemoniado de Gadara, não é? Mas depois daquela grande libertação, porque aquele homem infernizava a vida daquelas pessoas ali em Gadara, mas ainda assim aquelas pessoas expulsaram o Senhor, mandaram ele se retirar. Então veja que nem sempre o Senhor Jesus foi bem recebido, o que não quer dizer, o que não anula, por exemplo, o fato dele ser bem recebido, dele cair na graça do povo e das pessoas o amarem. É isso que é importante, tá? Então, da mesma forma, foi com o Senhor, é o que ele deseja de nós. Uma coisa importante também que a gente pode pontuar aqui é a amizade de Jesus com os seus discípulos, né? Veja que você tem ali um relacionamento entre Senhor, né, e servo. O Senhor é maior do que o servo. Mas Jesus disse em João 15:15, eu não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo de amigos. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus estava querendo igualar aquela amizade. Na verdade, Jesus estava querendo aprofundar mais aquela amizade. Então não era uma amizade imposta, era uma amizade verdadeira, era um relacionamento verdadeiro, que é o que na realidade Jesus quer de nós também, né? Nós podemos tratar Jesus como nosso amigo, como aquele que nos ama, como aquele que nos quer bem, como aquele que sempre vai estar olhando por nós, né? Sempre vai estar atento às nossas solicitações. E aqui nós estamos falando também, a lição fala de uma casa hospedeira, que é quando somos apresentados a esta família, Marta, Maria e Lázaro, tá bom? Eu quero mostrar, meus irmãos, esse gráfico aí para vocês, que vocês estão vendo na tela. Esse gráfico é um gráfico comparativo entre Maria e Marta, tá bom? Nós focamos apenas nas duas
porque Lázaro ele não exerce um protagonismo nessas três histórias praticamente que é falado a respeito dessas duas irmãs. Você vê que aqui é uma história, né, em que Jesus vem se hospedar, está aqui na nossa leitura bíblica em classe, Lucas 10, 38, quando diz que aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então, e aí temos todos o desenrolar aqui, é quando ela vai servir ao Senhor, né? E aí Maria fica aos pés do Senhor, né? Então nós temos esse caso aqui, depois nós temos o caso que é citado na Bíblia de Lázaro, da própria ressurreição de Lázaro, e também nós temos o caso de Marta, que estava junto com as mulheres em relação ao corpo do Senhor depois que Cristo morre, né? Então é importante porque essas mulheres elas estão sempre em evidência e por isso que nós colocamos essas duas aqui, tá bom? Marta e Maria, todas as duas eram irmãs de Lázaro, né? Todas as duas eram natural de Betânia, sendo que nesse caso aqui, quando Jesus chega na casa de Marta, dizem alguns estudiosos que por ela ser a mais velha, a irmã mais velha, então provavelmente é ela que ficou encarregada de servir ao Senhor Jesus. Servir aqui, meus irmãos, é no sentido literal, né, que nós queremos dizer. Ela foi fazer comida, ela foi dar uma alimentação, não só para Cristo, mas para os 12. Então era um banquete grande que ela tinha que preparar, né? E é claro que ela estava se sentindo sozinha nesse sentido, tá? Então ela está servindo a Jesus, mas aí Maria não vai ajudar ela, fica aos pés de Cristo, né? Aprendendo, porque o discípulo de Jesus é isto, né? O discípulo de Jesus é este que está aprendendo aos pés do seu mestre, né? Tanto que se dizia naquela época que o verdadeiro discípulo era aquele que estava cheio da poeira do mestre, porque ele estava tão próximo, né? E ali está falando da forma de como eles aprendiam juntos, né? Mais ou menos aquele estilo lá de Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Enquanto eles estão andando, eles estão tendo uma aula maravilhosa, né, a respeito do Messias, né? E ali o discípulo sempre estava atrás do mestre, acompanhando ele. A ideia é dizer que o discípulo ficava cheio da poeira do mestre, porque ele estava próximo ao mestre. Então Maria é aquela que está próxima ao mestre, né? Aprendendo aos pés de Jesus. Que coisa boa, né, irmãos? A gente poder estar aos pés de Cristo, aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Mas também Marta era hospitaleira, né? Porque está lá recebendo o Senhor Jesus, né? Maria, ela escolhe a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo, aprendendo com ele. Marta é aquela que vai ungir o Senhor com unguento, né? E ela também é aquela irmã que mais falou com Jesus a respeito de Lázaro. No episódio da ressurreição de Lázaro, Marta exerce esse protagonismo. É importante a gente pontuar essas duas coisas. Meus irmãos, e aqui nós temos dois tipos de cristãos que são importantes. Por exemplo, o que é o tipo Maria? É aquela espiritual que guarda tudo no coração, que entesoura tudo no coração do que o Senhor fala, né? Veja que não está dito aqui que ela escreve o que Jesus estava falando, mas está dito que ela entesoura no coração, ela guarda no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra entesourar é interessante porque tem um pouco desse sufixo de tesouro, né? É guardar o tesouro dentro do coração. Olha que coisa maravilhosa. Significa dizer que a palavra de Cristo é um tesouro. Então, a Maria representa essa que guarda tudo no coração. A Marta representa aquele tipo hospitaleiro, esforçado,
cuidadoso. Ou seja, irmãos, a nossa própria lição aqui vai nos informar que não é correto nós criticarmos Marta por causa disso. Jesus não estava criticando ela por causa de que ela estava fazendo o seu trabalho. Na realidade, ela estava fazendo a parte dela. Isso é muito importante, né? Está falando dos cristãos que são realmente ativos na obra de Deus, né? E aqui também tem dois tipos que são necessários. Esses dois tipos são necessários. Quais são? Os zelosos, que trabalham ativamente na obra do Senhor, que a gente pode usar aqui uma palavra, e eu não quero que dê conotação política para isso, por favor, meus irmãos. Não é porque a gente agora vai falar de arco-íris que nós estamos falando de homossexualidade, não é? Porque quem criou o arco-íris foi o Senhor Deus, então não interessa se alguém dá uma outra conotação, nós não vamos mudar isto, né? Então, esses zelosos a gente coloca aqui como aquele ativista. Só que esse ativismo aqui que colocamos, ele pode ter uma conotação mais voltada para aquele crente que quer apenas se dedicar à obra, né? Então, às vezes, ele pode se dedicar tanto à obra de Deus que esquece do próprio Deus. Esse é um problema. Por quê? É possível que a gente se esforce tanto, e foi isso que Deus falou, que Jesus falou para uma das igrejas da Ásia, se não me falha a memória, Éfeso, que era uma igreja transbordante em obras. Veja como isso é sério que nós estamos falando aqui, tá? Uma igreja transbordante em obras, mas que esqueceu o primeiro amor. Ou seja, ela era tão ativa, e existe pessoas assim no nosso meio, na igreja, que são ativas, que fazem tudo, mas esqueceram o primeiro amor. Isso é um problema, meus irmãos. Esse é um problema. Por isso que Jesus fala para a igreja de Éfeso: tem uma coisa contra ti, apesar das tuas boas obras, mas tu esqueceste o primeiro amor. Tu ficaste tão ativa na obra que esqueceste de ter relacionamento com o Senhor da obra. Por isso que nesse sentido aqui, Jesus elogia a Maria porque escolheu a melhor parte, né? Mas também o outro tipo importante são os meditativos, são os reflexivos, são aqueles que querem aprender, né? Que querem estar com Cristo também aprendendo. Aí também tem uma outra questão que pode ser problemática, não é, irmãos? Porque se nós ficarmos apenas na meditação, eu não vou para a ação. Eu quero ficar o tempo todo orando, eu quero ficar o tempo todo meditando, eu quero ficar o tempo todo lendo a Bíblia, mas eu não vou agir em nada. Eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou evangelizar, eu não vou anunciar o Evangelho de Cristo aos perdidos. Esse também pode ser um problema. Veja que os exageros são um problema, né? Nós colocamos aqui também que nenhum deve acusar o outro, ou seja, nem Marta não pode acusar Maria de ser uma idealista, uma reflexiva, ociosa, né? E nem Maria pode acusar Marta de ser uma preocupada, ansiosa. Enquanto a outra é ociosa, poderia, né, acusá-la de ociosa: tu não estás fazendo nada aí, eu estou aqui fazendo muita coisa, né? Mas aí a outra já era preocupada demais. E Jesus, na realidade, o que Jesus está falando, meus irmãos, para Marta é o seguinte: Maria escolheu a parte dela, você escolheu a sua parte, o que você está fazendo está correto, mas não tente arrastar Maria para a parte que você está fazendo, porque ela escolheu a parte dela é essa: aprender,
aos meus pés. Né? Então, muitas vezes isso acontece também, tá bom? Meus irmãos, esse gráfico ele é muito importante, tá? Para vocês baixarem, para vocês tomarem como base, né? Sobre essa família tão importante. E aqui nós vamos para o tópico 2, tá? O tópico 2, porque já fizemos aqui um resumo bom desse primeiro tópico, né? Que Jesus foi um ser social, que havia uma casa hospitaleira, né? A hospedeira, que é exatamente essa de Marta, Maria e Lázaro, e que Jesus foi bem recebido por esta família, tá bom? Tópico 2 fala dos frutos da amizade de Jesus. Presença real do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa é quando Cristo está em nosso lar, né? Isso significa, conforme diz aqui o nosso comentarista, submeter-se voluntariamente aos ensinos, mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, o que nós precisamos é dar espaço para Cristo ficar conosco. Precisamos dar espaço para Cristo entrar e ficar conosco. Por isso que eu sempre cito os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava fazendo menção que ia passar adiante e os discípulos disseram: Senhor, já é tarde, o sol já declinou, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Irmãos, esse fica conosco é emblemático, esse fica conosco é maravilhoso, porque eu estou convidando o Senhor Jesus para ficar no meu lar. E eu creio absolutamente nisto, que o lar aonde Jesus está, a liberdade, a alegria, a comunhão, a aprendizado. Vai haver problemas, vai haver dificuldades também, pode haver doenças, pode haver até morte, como aconteceu aqui com Lázaro, mas ainda assim há refrigério do Senhor, há consolo do Senhor, porque a presença de Jesus faz toda a diferença, né? Então, quando Jesus está, há um desenvolvimento espiritual, ou seja, a nossa amizade com o Senhor, ela cresce, né? Porque ela vai convergir em adoração, em contrição, em quebrantamento. Então nós precisamos entender que quando Cristo está na nossa família, na nossa casa, sempre haverá a adoração ao Senhor Jesus, né? Então a gente precisa entender isso, né, irmãos? Convidar o Senhor para estar conosco. E aqui está falando desses 3 momentos de Maria, por exemplo, assentou-se aos pés de Jesus para ouvir, e depois nós temos a tristeza, né, pela morte de Lázaro, quando ela chora aos pés de Jesus, e também ela chora derramando sobre ele um recipiente, que há aqui uma discussão, né, que qual Maria era essa, né, que derramou o nardo puro aos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos, né? Qual é a lição aqui muito clara? Que a família que recebe Jesus em casa tem um relacionamento profundo com o Senhor. A vida é mudada, né? Porque Cristo estando no lar, meus irmãos, tudo muda. Tudo é diferente. Quando Cristo não está no lar, há discórdia, há intriga, há contenda. E eu reforço os meus irmãos, vamos chamar Jesus para estar conosco, né? Então vamos chamar Jesus para estar conosco. Maria aos pés de Jesus significa dizer ter comunhão com o Senhor. Lucas 10, 38 e 42. Aprender aos pés do Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor. Um aprendizado prático. Não estou falando de teologia, eu estou falando de um aprendizado prático, que é muito importante, né? Para ser usado no dia a dia. Mas também estar aos pés do Senhor para ser
confortada, conforme está em João 11:82, quando está falando, né, da morte de Lázaro, né? E ela estava ali aos pés do Senhor, sendo confortada, porque o seu irmão já havia morrido, apesar de elas terem convidado Jesus, terem chamado Jesus para vir acudir, ajudar o seu irmão que estava doente, né? E aí Jesus demora, tem uma certa demora, mas aí quando Jesus chega, depois de 4 dias, depois de 2 dias, né? 4 dias no total que o irmão já estava morto, né? O milagre ainda foi até maior do que a cura, que isso é muito interessante, né, meus irmãos? E terceiro ponto também aqui é honrar a morte de Jesus, porque ela estava com o Senhor, né? Então, em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, no trabalho do Senhor, inclusive no trabalho do Senhor, né, na igreja, mas também deve sempre ter como prioridade a nossa vida com Deus, né? O nosso relacionamento com Deus, porque não adianta fazer tudo isso, isso é algo que eu sempre falo sobre isso, né? Porque não adianta, eu falo isso inclusive para mim mesmo, até mesmo nos momentos em que a gente vacila, em que a gente tropeça, às vezes com um membro da família ou qualquer pessoa, não é? Porque eu preciso ensinar, mas eu preciso principalmente ensinar a mim mesmo, eu preciso aprender a palavra do Senhor, e isso na prática, né? Que é o que nós estamos aqui vendo no tópico 3, para a gente encerrar, lições que aprendemos com a amizade de Jesus, uma história de amor, compreendendo o outro e ponderar quanto aos cuidados da vida, né? Meus irmãos, quando a gente fala aqui de uma história de amor, o que precisa ficar claro nesse ponto, nesse tópico, é que a amizade e o amor são virtudes inseparáveis, tá bom? Uma coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é que muitas dessas virtudes, tem várias outras virtudes, mas essas virtudes geralmente elas são casadas, como a gente diz, tá? Elas são conjugadas, porque não dá para ter uma sem ter a outra, né? Então é importante a gente entender que a amizade, principalmente a amizade que vem de Deus, a amizade que é do agrado do Senhor, ela é sim baseada no amor de Deus, porque é Deus quem faz isso. Então essa amizade de Jesus, né, com Marta, Maria e Lázaro, era uma amizade que tinha como base o amor, né? Tanto é que quando Jesus chora na morte de Lázaro, as pessoas dizem, olha, ele está chorando, né, porque era muito amigo dele. Veja como ele amava, né, Lázaro, porque ele está chorando, né? Então, é uma amizade baseada no amor. E quando há uma amizade baseada no amor, existe também esse compreender o outro, esse entender o outro, né? Esse compadecer do outro, né? Esse sentir a dor do outro, que é isso que muitas vezes precisa das amizades verdadeiras, né? Porque quando você percebe quando a amizade não é verdadeira, é quando no momento da aflição não tem amigo, né? No momento da luta, da dificuldade, os amigos somem. Então, não é uma amizade verdadeira, não é isso, irmãos? Terceiro ponto, aliás, fala aqui sobre ponderar os cuidados da vida, né? A gente precisa ter esse discernimento sobre o nosso papel na seara do Senhor Jesus, naquilo que nós fazemos para o Senhor Jesus. Cada pessoa tem a sua importância, né?
E aí a gente entende que esse nosso ativismo eclesiástico, e eu estou falando de ativismo eclesiástico, aquilo que nós fazemos dentro da casa de Deus, né? Esse ativismo eclesiástico, essa obra eclesiástica, ela pode ser um problema para nós, principalmente quando nós envolvemos outras pessoas, que foi exatamente aquilo que aconteceu com Marta em relação a Maria, né? Marta se sentia sozinha, né, fazendo ali o seu trabalho, mas ela queria envolver a sua irmã no seu trabalho, sendo que a sua irmã já tinha escolhido uma parte importante, que era exatamente estar aos pés de Cristo, aprendendo com o Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado, fazer a obra de Deus, né, a ajudar na obra do Senhor, mas não nos envolver em um ativismo que venha prejudicar, né, as outras pessoas, porque às vezes acontece isso, e às vezes nós dizemos que fazemos isso, não é, para o Senhor, quando na verdade Deus não está neste negócio, especialmente em negócios em que a contenda, a discórdia, né, Jesus teve que dar uma certa reprimenda, né? Porque ela vem diretamente com Cristo também. Senhor, não te importa que eu fique sozinho e Marta fique aí, ou seja, e Maria fique aí aos teus pés, como se estar aos pés de Cristo não fosse algo importante, né? E Jesus não estava desmerecendo, a resposta de Jesus não estava desmerecendo o que Marta estava fazendo. Ele só disse, olha, ela escolheu uma boa parte, você escolheu uma boa parte, mas a parte dela ninguém pode tirar, você não pode tirar isso dela. Assim como ela também não pode dizer para você, venha, deixe tudo lá e venha aqui aprender aos pés do Mestre. Porque Jesus considerava importante aquilo que Marta estava fazendo, né? Então, isso é importante. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo assim, olha Marta, você está fazendo o correto, você está fazendo o certo, me servindo, fazendo o alimento para mim, para os meus discípulos, mas também deixe que Maria faça a parte dela, se alimente aqui comigo, aos meus pés, aprendendo os meus ensinamentos. Veja como tem uma diferença, não é, irmãos? Então, isso é muito importante nós entendermos, né, para nós colocarmos em prática. Irmãos, para nós encerrarmos aqui, a fim de que esse vídeo não fique muito longo, eu fiz aqui um gráfico e vocês podem, né, ele está lá na internet, é um gráfico que fala sobre a ressurreição de Lázaro, embora a lição não fale diretamente sobre isso, mas nós colocamos, né, no nosso grupo os tipos de amizade, né, os tipos de amizade que tem, com base nesse caso de Lázaro, né, no caso que aconteceu de Jesus ter, né, feito esse grande milagre. Então colocamos aqui, olha, uma amizade distante, mas não ausente, né? Porque Jesus é o amigo de perto, mas é também um amigo de longe, então não adianta cantar, és Deus de perto e não de longe, ele é Deus de perto e Deus de longe, ele é amigo de perto e amigo de longe, tá? Uma amizade cujo amigo adoece, mas não a amizade, ou seja, tem amigos que quando a situação fica difícil, a amizade também fica difícil, né? A amizade também adoece, por isso que nós colocamos aqui, ou seja, amigos cuja amizade não resiste a uma provação, ela sucumbe de imediato, né? Uma amizade que também se importa. Cristo se importava com o seu amigo Lázaro, com as suas irmãs, né, que eram também amigas de Jesus, tá bom? Mas às vezes essa amizade também pode demorar, porque muitas vezes a gente quer que a coisa aconteça logo e Deus tem o tempo dele para agir, né? Os amigos sabem que às vezes não há o que fazer, então o que a gente precisa é aguardar, é ter paciência com o nosso amigo. Você tem paciência com o seu amigo? Uma pergunta aqui importante, né? Mas também é uma amizade que demora, mas chega. Ela chega no momento certo. Jesus chegou no momento certo. Porém, ele tinha morrido, né? Lázaro havia morrido. E aqui a gente mostra
a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que essa amizade é aquela amizade que chora pelo amigo, né? Que tem compadecimento. Jesus está chorando ali em ver o mal que a morte trazia para todas as pessoas, né? O que tinha causado para aquela família, né? Então Jesus é aquele que se compadece. Essa amizade de Cristo é a amizade verdadeira, porque é aquela amizade que se compadece, que sente a dor do próximo, né? E essa amizade também é uma amizade que dá a vida, porque foi o que Jesus fez. Lázaro vem para fora e Lázaro saiu de lá, né? Mas aí depois Jesus mesmo entregou a sua vida em prol de todos. Essa é a verdadeira amizade, né? Não há maior amor do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos, né? Essa amizade também ela tem por base na liberdade, porque Lázaro estava todo amarrado, mas depois que Jesus liberta ele, né, da morte no caso, né, dá a vida, ele diz, olha, soltem ele, desamarre e deixe ele ir, né? Então não é bom prender, não é bom amarrar uma amizade, exceto, abrimos uma exceção biblicamente aqui, pelos laços de amor que Deus fala lá em Oséias 11:4, né? Com laços de amor eu os atraí, que é o que Deus faz, né? Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito, inclusive pelo fato de vocês estarem ouvindo, né? Estarem acessando esses vídeos. Eu espero em Deus que você possa compartilhar, curtir aí, né? Porque isso ajuda no engajamento. Eu não gosto de pedir muito isso, mas às vezes a gente faz isso para que haja uma continuidade desse trabalho, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.